Bom dia! Estamos mais um dia ao vivo aqui no ResetCast, ao lado do meu parceirão aqui, Guilherme Ribeiro, Tamo junto. e aqui do nosso amigo Marcelo Teixeira. Bora Nós para temos um mais um. convidado hoje, né, especial, na nossa sexta-feira, né, e queremos te conhecer, amigão. Quero que você se apresente aí, né, fale seu nome, quem você é e um pouco de você para nós aqui, beleza? Beleza, gente? Um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Maciel Corado, pai, casado, empresário desde os 19 anos de idade, sou cristão, investidor, mentor e palestrante. E quando eu recebi o convite do Gui aqui, eu fiquei muito feliz porque vocês são os caras que estão aí crescendo a cada dia e vamos progredir aí e levar muitos códigos, muitos insights aí que eu tenho certeza que eu posso contribuir por cada um aqui e também quem está assistindo. E vamos nessa. Show demais. Você tem uma história incrível, daqui a pouquinho aí, a galera que ficar atenada até o final aí vai conhecer um pouco da história do nosso amigo Maciel. É um cara que é desbravador, é um cara corajoso, temente a Deus. Isso que faz nos conectarmos, amigão. A gente está junto aqui porque todos aqui têm um propósito. Eu digo assim, as pessoas se conectam com pessoas, não é à toa, não é em vão, é pelo propósito. E alguma coisa nos conectou aqui nesse momento. Né? Você está aqui por esse propósito de expor sua história, de contar um pouco do que você veio aprendendo ao longo da vida, né? E nós estamos aqui, vai lá, Marcelão, se apresenta aí novamente para a galera aí. Bora lá, gente, para mais uma sexta-feira de muito transbordo, né? Acredito que quem assistir aí vai aprender muito hoje, né, com a história de vida desse cara aqui. E para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, né? Componho o casal de propósito. Hoje, papai de propósito, minha esposa tá em casa, né? Tá descansando merecidamente. E é basicamente o que o Júnior falou, né? Propósitos, eles se entrelaçam no meio do caminho, as frequências elas batem e querendo ou não, quando você está debaixo do propósito, quando você se posiciona, acontecem esses encontros, né? É uma força que a gente não consegue explicar, mas elas fluem naturalmente. Então, se você está aí perdido na vida, não sabe quem é, não sabe o que quer, procure fazer um mergulho dentro de si, primeiramente, e as coisas vão fluir naturalmente. Faça a sua parte, descubra quem você descubra a frequência que você precisa trafegar. Se preocupe em crescer, se preocupe em evoluir, que as pessoas certas, elas vão passar pelo seu caminho. Show demais. E aí, Guilherme, manda aí um recado aí para essa galera também. Meu nome é Guilherme Ribeiro, eu sou retratista, especialista em posicionamento e a gente está aqui de novo para trazer informação e para agregar na vida das pessoas e um agregar na vida do outro aqui hoje. Tudo tem a ver com propósito. Sempre. Eu amo essa palavra propósito, né? Propósito é algo que nos tira uma força lá de dentro de nós, né? E eu acredito que você, Marcel, a gente quer conhecer um pouco mais desse propósito da sua vida, saber mais quem você é, né? Da onde que você veio? Como é que começou a sua história? Você falou que empreende desde os 18? Desde os 19 anos. Desde 19 anos, beleza. Então, ao longo desse trajeto, né? Como que iniciou, né? Para esse gatilho? Você sempre já foi... Você vem de uma família que já te ensinou a empreender ou você teve que aprender no caminho? Vocês falando de propósito aí, eu queria deixar uma frase que eu gosto muito. Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Com e certeza. aqui, recentemente eu cheguei aqui em Alphaville, tem um pouco mais de 5 meses que eu estou aqui em São Paulo, e recentemente eu me lembrei de uma história da minha vida que simplesmente eu não enxergava da forma que eu enxergo hoje. Eu comecei a empreender desde os 19 anos no ramo de telecomunicações e de lá para cá eu construí um patrimônio bom, eu prosperei muito. E essa mensagem que eu quero deixar hoje aqui, que é fazer com que as pessoas confiem em si mesmo, foi algo que aconteceu comigo lá na infância. Uau. Na infância, não, na adolescência. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar no supermercado. E nesse supermercado, o patrão lá era muito rígido. E acontecia assim, tipo, você tá ralando demais. Tava lá, eu trabalhava com um pacotador. Imagina você pegando compras no caixa e colocando naquelas caixas que o pessoal entregava nas residências, antigamente. Sim.
e você na sua lombar ali já destruída, de você pegar as compras no caixa e colocar para ser entregue, você com a lombar ali destruída, agachando o tempo todo, chegar alguém no seu ouvido e falar, não tá dando conta, não? Você tá precisando de ajuda? E talvez por isso, eu tinha 17 anos, por isso, até hoje eu não assinei minha carteira de trabalho. Então, eu cheguei nesse ponto, assim, nesse momento, eu não confiava nada em mim. Me sentia inferior às pessoas. E nesse mesmo supermercado, aconteceu algo que simplesmente transformou a minha vida. Que foi, um certo dia, na hora do almoço, eu tinha esquecido, eu não podia chegar muito atrasado, que o dono lá era muito rígido. E eu não encontrei um pente. Minha mãe penteava o cabelo de ladinho assim. Sim. E, cara, não encontrei o pente, não podia chegar atrasado. Eu simplesmente fiz assim, ó, com o cabelo, passei a mão pra cima, arrumei ali do jeito que dava, com a mão mesmo, e fui. Quando eu cheguei lá, as operadoras de caixa começaram a falar, nossa, Marcel, como você tá bonito. Nossa, como você mudou, como você tá diferente. Se eu fosse você, eu deixaria assim, eu continuaria assim. Daquele dia em diante, eu fui uma outra pessoa na vida. Uau. Porque a minha mãe, ela foi uma pessoa que sempre foi a maior provedora de dentro de casa. Então, ela sempre estava fora. E as circunstâncias que a gente vivia, a escassez, muitas vezes nos obriga a correr atrás e não dar aquela atenção que a gente precisa dar, às vezes, né, pro filho, Sim. E meu pai era uma pessoa muito fechada, muito rígida. E eu não senti até os 17 anos de idade, eu não me lembro de uma palavra dessa, uma palavra de carinho, uma palavra tão forte como aconteceu nesse episódio. Então, isso ativou minha confiança de um jeito que nesse mesmo dia, eu tinha feito, 5 dias atrás, eu tinha feito uma entrevista para estagiar em Brasília. Eu moro no Goiás, numa cidade chamada Águas Lindas de Goiás, eu tinha feito uma entrevista 5 dias antes, e quando esse episódio aconteceu, no mesmo dia eu atravessei a rua, tinha um orelhão de frente a esse supermercado, liguei para essa empresa que eu tinha feito a entrevista, e meio que no desespero falei, olha, por minha sorte, quem atendeu foi o rapaz que fez a entrevista comigo. Sim. E ele, ó, é o Maciel, tu lembra de mim e tal, e eu, cara, arruma essa vaga aí pra mim, pelo amor de Deus, e eu vou dar o melhor de mim e tal, e fiz o meu pitch ali já com 17 Sim. anos, e eu consegui essa vaga. Ele falou, cara, vem e a gente vai vendo como que a gente, se você se adapta e tudo mais. Fiquei 1 ano lá, estudava à noite nessa época. Terminei o ensino médio no colégio público, minha mãe foi professora, tive a sorte de estudar em colégio particular da 5ª série até o 2º ano do ensino médio. E aí, como eu fui para trabalhar, Sim. em 2005 eu estudei à noite, fiz esse estágio durante 2005 inteiro, trabalhava de dia, à noite eu estudava. Em 2005, eu terminei o ensino médio nessa escola pública. Em 2006, eu tive a oportunidade de dar aula nessa escola. E parece brincadeira. Com 18 anos, eu dei aula de matemática no 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano e biologia no 1º ano do ensino médio. Uau. E eu não tinha, antes desse acontecimento no mercado, eu não me via fazendo isso. Então, a partir daquele momento que eu me senti uma pessoa amada, vamos dizer assim, meus pais me amam, não tem ninguém que a gente confia mais do que nossos pais, mas Sim. até aquele momento, a dificuldade deles de demonstrar isso, talvez era tanta que eu não consegui pegar. E depois daquele dia, eu conquistei um negócio de milhões, já conquistei mais de 2 milhões de patrimônio. Minha empresa que eu vendi em 2018, com dezenas de milhares de clientes debaixo dessa rede. Então, a mensagem que eu quero deixar para todo mundo é: confie em si mesmo. Porque confiar em si mesmo é confiar em Deus. Porque Ele está dentro da gente. Então, se você não confia em você, você vai ter dificuldades na vida que você não precisa.
simplesmente porque você tem dificuldades de confiar naquilo que você vai fazer. Pois se você for fazer aquilo que os outros querem, que os outros acham correto você fazer, que controle você tem sobre isso? Uau. Tudo isso aconteceu porque você teve um acionamento, um gatilho, né? Uma palavra que mudou seu rumo, né? Você vê, né? Uma palavra muda destino, né? Sim. Quantas coisas acontecem no dia a dia, né? Que a gente ouve palavras ruins e boas. E uma palavra boa mudou o rumo da história do Maciel. E às vezes uma palavra ruim muda a sua autoimagem. Uhum. Tipo, e a autoimagem ela é importante. Da maneira que você se vê, é a maneira que as pessoas vão te ver. Então, essa questão da autoimagem ela é muito impactante no aspecto. Ainda mais a gente que está no meio do business, a maneira que a gente se vê impacta na credibilidade que a gente se passa, na pré-definição que a pessoa vai ter da gente. Porque todo mundo tem uma pré-definição. Não adianta, você chegou, a pessoa já tem uma pré-definição sobre você. E a autoimagem impacta diretamente nisso. Você viu que a linguagem de amor dele que era predominante era a palavra de afirmação, né? Ele, mesmo ele sendo amado, mesmo ele sendo acolhido, mesmo ele tendo todo o consolo da mãe, mas ele não ouvia dentro de casa uma palavra, você tá bem, você tá ótimo, uma palavra de afirmação. E para você ver como é importantíssimo você dentro de casa liberar a palavra para o seu filho, liberar a palavra sobre sua esposa, sobre o seu marido. E aí você vai vendo que as coisas vão mudando. Uma palavra que ele ouviu mudou o comportamento dele, mudou a forma dele se ver. Sim. E na sua cabeça, como que foi essa mudança? Por exemplo, você estudou em escola pública até a 5ª série? Não, e depois... até o 2º ano do ensino médio. Ah, tá. E depois você foi pro particular, ou foi antes? Não tinha noite nessa escola particular, não tinha noite. E eu fui pro público para conseguir trabalhar durante o dia. Sim, porque eu pensei que teria sido o contrário. Porque se fosse ao contrário, seria um impacto muito grande, né? Você sair de uma escola pública para uma escola particular. A discrepância de ensino deve ser muito alta. Eu tive essa oportunidade, cara, que... Lá no ensino, na época, era horrível. Então, eu tive essa grande oportunidade, porque minha mãe, como eu falei, ela se mudou para essa cidade no estado de Goiás com a oportunidade de emprego como professora nessa escola particular. E ela ganhou uma bolsa para os filhos. A gente nunca teve a oportunidade de estudar, não. Ela ganhou uma bolsa e a gente começou a estudar lá. E aí, no 2º ano do ensino médio, pro 3º, não tinha durante o dia, à noite, quer dizer, nessa escola particular, e eu tive que estudar no colégio público durante a noite para trabalhar durante o dia. E você falou sobre questão de autoimagem. Cara, eu queria deixar uma mensagem aqui, que eu fiz muito pouco isso na minha vida e eu conquistei o que eu conquistei, que é você investir em você. Invista em você, invista na sua imagem. Porque muitas vezes é difícil, porque quando você se veste bem, talvez aí na sua ambiência você tem uma dificuldade de se vestir bem, porque as pessoas te olham e falam, uai, você tá querendo aparecer? Você tá querendo ser quem você não é? Eu te conheço. Uau. Quem você quer impressionar com essa roupa, com isso? E aí você vai minando sua confiança. As pessoas vão, muitas vezes na infância, nossos pais, eles não têm culpa de fazer com que a gente crie alguns bloqueios durante a vida, durante a infância, adolescência e até mesmo na vida adulta, porque às vezes ele quer só nos proteger. Uau. Só quer nos proteger. Recentemente, eu até que falei em outra oportunidade, o Gui estava lá, meu filho viu uma barata de 2 anos e meio, nessa época ele estava, e em vez dele correr e ficar com medo, não, ele foi para cima da barata. E aí minha esposa, com medo dele bater e comer a barata, gritou com ele, cuidado, ela que ficou com medo, eu acho. Né? Sim. E aí ele parou e sentou, e ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ela não queria fazer mal para ele, só queria proteger ele, mas tirou a confiança dele. Vocês acham mesmo que a gente nasce sem confiança, assim, de dar o melhor, de acreditar naquilo que a gente sabe e do nosso potencial?
Você acha que uma criança tem medo de um bebê, 2, 3 anos, ele tem medo de subir numa cadeira, numa mesa? A gente que fala, toda hora grita e vai minando essa confiança. Eu digo que a gente nasce com 85% de confiança e 15% de instinto. E no decorrer da vida, essa confiança, ela vai diminuindo. Com frases como, ninguém gosta de você, assim ninguém gosta de você, você não é inteligente o bastante, você nunca vai ser melhor do que os outros. E como que vai ficar na cabeça de uma pessoa assim, cheia de crenças, e quando ela chega na vida adulta, ela fica travada na vida e não sabe por quê. Uau. Engraçado que a gente estava até conversando sobre isso lá fora, né? Que em essência nós nascemos corajosos, a gente nasce desbravador, a gente nasce comunicativo, a gente nasce profissional em network, né? Só que com o tempo a gente vai perdendo essa essência, né? Até chegar ao ponto, graças a Deus, de se reencontrar com ela de novo. Porque na verdade tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente desbrava hoje, é a gente voltar para aquilo que a gente era, né? É meio que resgatar aquela criança desbravadora, corajosa, comunicativa. É basicamente isso, né? É um mergulho. E você falou algo muito interessante, que hoje você faz live, hoje você faz palestra, né? Só que se você parar para reparar, a vida já estava te preparando isso lá na época quando você começou a dar aula. Entendeu? É forte, porque eu comentei isso aqui justamente porque depois desse episódio, eu prosperei na minha empresa. É aquela questão, quando eu falo de confiança, é assim, você quer empreender, confia em si mesmo e vai. Por quê? Porque se você não tiver controle sobre as coisas, você não ultrapassa os obstáculos. Se o Gui falar para mim aqui, Marcel, não fala perto do microfone. Que domínio. Se eu não fico à vontade de falar aqui, eu não consigo ter controle sobre isso. E eu não vou ultrapassar, eu não vou falar bem aqui, vamos supor. Sim. Por quê? Porque eu estou fazendo a sua vontade. Você tem o controle sobre essa informação. Você se sente vontade assim. Então, no primeiro dificuldade que eu tiver aqui, ó, de ficar nessa posição, o que vai acontecer? Eu vou gaguejar. Então, quando você confia em você, você vai ter o domínio de resolver qualquer problema, porque foi você que criou. A ideia foi sua, não foi do outro. Então, a confiança de você iniciar algo, mesmo que a ideia do Gui seja melhor, e a sua não, faça do seu jeito e confie em você, porque você vai ter 100% de domínio. Sim. Quantas vezes na minha empresa pessoas deram sugestões de fazer uma coisa ali para economizar, outra coisa ali para... E era até melhor, algumas das vezes era até melhor. Só que se eu tivesse acatado aquilo dali, eu não ia ter 100% de controle para mim resolver se desse um problema mais grave. Uhum. Porque não foi eu que criei, não foi eu que tive aquela ideia. Então, confiar em você é isso, é você confiar que mesmo que vá acontecer problema que é inevitável, é você que está sob o controle. Uau. Sim. Tome frente. Exatamente. E confiar em você, às vezes, é assumir riscos, né? Sim. Tipo, quando você confia em você, você assume riscos mesmo que você inicialmente não saiba, não tenha a mínima ideia de como resolver aquilo. Eu costumo dizer, eu aprendi que, na mentoria que eu fiz, né? Que gestor de tráfego, retratista, qualquer profissão que você assuma, você não fala que não sabe fazer. Você simplesmente dá o teu valor e se vira para aprender a aprender. Sim, exatamente. Entendeu? Isso é se jogar. Só que se você não confia em você, você não consegue tomar essa atitude. Entendeu? O maior exemplo que eu posso dar para vocês aqui sobre confiança, né, eu tive um exemplo e um dia eu aprendi com a minha filha. A gente estava na casa de um amigo e a minha filha brincando com outros amiguinhos e a minha esposa percebeu uma coisa diferente. Ela percebeu que tinha uma amiguinha mais velha e a minha filha chegava mais próximo dela para querer brincar e ela fazia tipo gestos tipo, que não queria, tava esnobando. E minha filha inocente, indo para mais perto e ela tipo rejeitando, não queria. E a minha filha não ligava e continuava ali perto dela e aquilo incomodou a minha esposa. A ponto dela falava assim, tipo, amor, você tá vendo? Olha só o comportamento daquela amiguinha. E aí eu fui olhar. Peraí, vamos lá ver. Aí eu fui, observei. E eu vi que ela não se importava porque a amiguinha estava tampando o ouvido, estava ajeitando, ela continuou brincando e ela não estava se importando com a forma da rejeição da amiga. E na mesma hora eu fui ministrado. Eu ouvi o próprio Deus falando assim comigo, tipo,
Sabe por que ela não se importa? Porque o maior amor que ela merece ter, ela já tem, que é o seio da mãe dela. Então, quando os filhos se sentem amados pelos pais, eles não se frustram, né? Eles têm confiança. Independente se a amiguinha tava zombando, botando o dedo no ouvidinho, ela tava brincando e não tava nem aí. Ela tinha confiança, por quê? Porque ela não era carente do amor que ela já tem. Agora, se eu, como pai, não dou, ela fica refém. Pra você ver, né? Como a gente é assim na vida, né? Quando nós temos confiança em quem nós somos, o pai que nós temos, a gente não se importa nas adversidades, nas pessoas que não vão acreditar nos nossos sonhos. Mas quando a gente não tem essa certa confiança que a gente está falando aqui, né? A gente vai querer depender da pessoa, né? Eu vou querer fazer de tudo para querer te agradar, Sim. para querer estar envolvido no meio. E às vezes não vai ser assim. E às vezes vai ser diferente. Às vezes eu vou ter que tomar uma decisão diferente, que muitas das vezes não vou agradar a pessoa que está do meu lado, mas eu tô nem aí. Eu só vou viver aquilo que Deus me chamou para viver. E a confiança está muito ligada à autorresponsabilidade, que é uma coisa que hoje as pessoas não têm mais. As pessoas hoje em dia costumam terceirizar a culpa. Pode ver em vários aspectos da vida, principalmente pessoas mais escassas. Elas têm mania de terceirizar a culpa em relação a tudo. É espontâneo, né? Demais. E a autorresponsabilidade, ela eleva você para outro nível. Porque a partir do momento que você sabe que a culpa é sua pelo resultado que você tem, você vai ter que parar e analisar, pô, o que eu posso fazer para conseguir mudar isso? Então a questão da autorresponsabilidade impacta diretamente no resultado que você tem. De você saber que a culpa é sua pelo resultado que você tem. Pela palestra que você não consegue dar. Tipo, por vários aspectos que a gente é bloqueado, a culpa tem a ver com os nossos pais muitas vezes. Mas o que a gente faz em relação a isso quando a gente percebe que a culpa vem de outra pessoa? Então tudo se trata de autorresponsabilidade no final das contas. E às vezes é só uma percepção torta da realidade, né? Às vezes a gente fica viajando na maionese, cara. Tipo assim, o fulano tá me olhando torto. O que será que ele tá pensando de mim? Às vezes o cara tá pensando assim, meu Deus, às vezes como o cara ele é corajoso. Como ele é corajoso, eu queria ter a coragem dele. Aí você tá pensando, ele deve estar me criticando. Mas não, é outro pensamento. A gente fica viajando mesmo, sabe? Tendo uma interpretação totalmente errada da realidade. E as nossas emoções, baseado naquilo que a gente foi treinado, elas enganam a gente. Ótima colocação. E ele falou aqui, o nosso amigo Marcel, que chegou a 2 milhões de patrimônio, né? Sim. Que saiu do absolutamente zero, que a gente usa essa palavra, né? Mas o zero é só uma referência, o zero não existe. Menos zero. Né? Existe um menos zero. Menos zero. Mas vamos lá. Uma das coisas que me chamou a atenção, você foi... Aquela pergunta, você veio de uma família que te incentivou a empreender? Ou você vem de uma família que era estude, tire boas notas para arrumar um bom emprego, e aí você foi aquele que quebrou o tabu da família, ou você já veio de uma família que já te ensinou a empreender? Eu tenho um pouquinho de sangue empreendedor já de nascença, porque meu pai, ele na nossa cidade natal lá, ele tinha um bar, né? Com 8 anos a gente se mudou, mas né, quando eu tinha 8 anos para trás, ele já tinha um bar. Nessa cidade, ele abriu um sacolão na época, que eu me apropriei da lojinha que era esse sacolão para montar a minha de informática. Já estava empreendendo. Eu tinha uma lojinha do lado dessa maior, depois que minha mãe melhorou muito, eles conseguiram construir uma casinha, comprar um terreno, construir uma casa, e do lado ele já tinha essa visão, né? Então ele já montou uma lojinha bem pequena, e foi ali que eu iniciei com uma lan house. Uau. E essa lan house eu tive a ajuda do meu irmão e da minha cunhada para comprar os computadores, e lá foi um aprendizado muito grande para mim. Então a mensagem que eu deixo aqui, que faz muito sentido na minha vida não foque no dinheiro, foque em aprender. Porque o dinheiro vem com consequência. Naquele momento eu me lembro que nessa lan house, os computadores que a gente comprou eram muito antigos e dava tanto problema, que eu ficava mais arrumando ele do que outra coisa. E eu fui forçado a aprender isso mais rápido. Então eu aprendi montagem e configuração de computador na marra. E de lá conheci o meu, nessa época, eu conheci o meu mentor nessa área, que ele me encorajou a abrir junto com ele me deu essa oportunidade de abrir junto com ele a primeira torre de transmissão,
E na época a gente usava esses roteadores Wi-Fi, que era feito para usar dentro de casa, a gente usava fora fora na área externa, colocava uma antena com alta transmissão e distribuía um sinal ali em 360 graus. E ali a gente instalava uma antena sem fio, na época é inacreditável, quando eu apaixonei por isso, que ele falou assim, cara, qual a internet que você... Ele chegou na minha casa, ele já arrumava nosso computador, na época, eu conheci ele dessa forma, e ele chegou na minha casa e falou, qual a internet que você usa? Aí eu falei, usa a Oi Velox, na época. E aí ele falou, eu tenho uma aqui, você não quer cancelar essa aí e instalar a minha, não? Eu falei, como é que funciona? Aí ele falou, não, eu vou instalar uma antena aí e vou mandar um sinal lá da minha torre, lá no. E eu falei, uai, sem fio? Aí a cabeça já bugou, não acreditei na hora. Na época, 2005, era uma novidade incrível. E ele falou, então, e a gente nem acreditou, não quero não, deixa quieto. E ele falou, eu vou colocar aí, se vocês não gostar. E ele colocou, 2 dias depois, a velocidade que a gente tinha ficou simplesmente 5 vezes mais rápido. Caramba. E eu fiquei doido pelaquilo. Uau. E não sabia nada, então eu foquei em quê? Em aprender. IVP, né? Índice de viração própria. Aprender. Se meteu na E Justamente. uma coisa que ele puxou o gancho, eu queria saber de você, Júnior, e quero saber de você também, que você vai precisar disso no futuro, que sua bebê tá vindo aí. Como que você ensina hoje a questão do empreendedorismo para os seus filhos? Como que você passa essa questão para eles? Ó, a minha rotina na cidade que eu tô aqui há 5 meses, a minha rotina, eu vou contar para vocês que era uma rotina que não era aquela rotina 100% familiar ali, entre eu, a esposa e os filhos. Sempre tinha alguém ali, quase que diariamente, próximo. Então tinha uma influência muito grande. E depois que eu vendi a empresa, que eu fiquei mais em casa, eu tive um pouco dessa confiança, que não foi muita. Gente, eu falo o seguinte, eu recebi uma migalha para mim ter a confiança que eu precisei para me empreender do jeito que eu empreendi e ter o resultado que eu tive. Imagina se eu tivesse tido mais disso. Isso não foi tudo. Então, mas com um hoje pouquinho... a questão pros seus filhos, como é que você faz, assim, voltado Isso. Aí, no caso dos meus filhos, eu tenho um de 5 e um de 2 anos. Sim. Então, querendo ou não, ainda eu não trabalho assim, pensada de forma intencional sobre isso. Nunca, mas eu sempre tento, principalmente pro mais velho, que o primeiro começou a falar muito, muito forte agora. Mas o mais velho, ele lá na frente lá do condomínio, passam uns carros lá, e ele já falou, eu vou querer trabalhar, eu vou querer ter minha empresa para me comprar um carro daquele. Nossa, direto passa os carros lá. Sabe por quê? Tá, pode. E ele mesmo já tem esse espírito aí que automaticamente o exemplo, e ele me vendo ali, cara, o exemplo. Meu pai nunca falou nada. Você me perguntou, nunca. Minha mãe também não. Minha mãe é professora, de puxar a orelha na hora de ser alfabetizado. Eu lembro dessa história. Tipo, eu queria brincar e ela, não, você vai aprender a ler logo, porque a vida é dura. Então, meu pai sempre teve esse espírito empreendedor, mas nunca foi vai, monta um negócio, nunca. E aí mas ele sempre teve isso. E aos poucos, bom você perguntar isso, porque agora todo dia eu vou destruir a mente dele, viu? É uma coisa que precisa ter uma construção, eu acho. Construir. Sim, porque, por exemplo, no meu caso é assim, eu comecei a pensar nisso depois de grande. E não é culpa dos meus pais, mas eu comecei a pensar em empreender e em ser empresário depois de adulto, porque tipo, eu não tinha essa concepção quanto pequeno. Porque eu pedia as coisas para os meus pais, quando eles podiam dar, eles davam. Agora meu filho falou, eu queria Robux. Seu filho, quando tiver um pouco maior, ele vai te pedir Robux, pode ter certeza, que é a moeda do jogo. Aí eu falei, você quer? Eu vou comprar, e ele comprou um lápis que tem tabuada, né? Eu falei, eu vou comprar alguns lápis desses para você, e você vende na escola. O que você tiver de lucro desses lápis, eu integro e compro o Robux para você.
Porque todo mundo tem que saber vender. Uhum. E eu quero que ele construa essa consciência de saber vender, de conquistar as coisas através do suor dele, não dado por mim, entendeu? Uau. Porque o resto ele já tem. Só que essa consciência ele tem que começar a ter desde pequeno. Porque você ouve esses cases de sucesso dos caras grandes, eles começaram desde pequeno. Sim. E começou a ter essa consciência desde novo. Sim. Porque quando a gente tem essa consciência depois de mais velho, é muito sofrido para fazer as coisas evoluir, para fazer as coisas dar certo. Então eu tento criar isso nele desde agora, que ele tem 11 anos, e aí ele vendeu os lápis lá e conseguiu comprar os Roblox do mês que ele queria. Só que no próximo mês ele quer mais. Então ele vai ter que pensar em outra coisa para fazer grana, e eu dou o resto. Ele tem quantos Entendeu? anos, Gui? 11. 11 anos. 11 anos. Cara, eu venho de uma família, né, que eu ficava nesse negócio de empreendedorismo e trabalho de CLT. E eu comecei a observar, né, que eu não tinha essa ligação muito forte com questão de trabalhar de CLT, por conta da carga horária, de ter que bater pontos, não tem hora para entrar, tem hora para sair, e tipo, a renda continua a mesma coisa, você pode dar o melhor ali, você não sai daquele teto. E eu comecei a olhar que essa raiz de empreendedorismo vem da minha família, da parte da minha mãe, que é nordestino, vem do Ceará. E eu comecei a olhar que todos os tios que eram bem-sucedidos, inclusive eu tenho um tio que é sempre que tinha condições de comprar mais coisas para os filhos, que tinha ali, fazia 2, 3 viagens no ano, e eu ficava assim, nossa, como é que ele fazia? E como é que as pessoas queriam me empurrar para trabalhar de carteira assinada, sendo que o tio mais próspero era o que tinha dono de loja, sabe? O meu tio saiu lá de Fortaleza, se mandou para Manaus, começou trabalhando para a irmã dele, e aí o jogo inverteu. E sabe o que aconteceu? Ele abriu a loja dele e futuramente a irmã dele conseguiu dar conta, ela começou a trabalhar para ele. E ele conseguiu crescer lá dentro do centro de Manaus, fazendo a loja dele, trabalhando com armário em tecido e prosperou. E isso mexia comigo, tipo, como que eu tenho que trabalhar se a referência que eu tenho aqui na minha família é o cara que é dono de uma empresa. Sim. Então, tipo, eu comecei a modelar que esse era algo nato dentro de mim, que eu também queria vender, que eu também tinha algo para oferecer. E é isso que eu acho que as pessoas precisam ser posicionadas, porque eu me lembro, num momento que apertava de grana e eu não estava trabalhando em carteira assinada, e esse mesmo tio falava para mim assim, eu mando o Júnior vender alguma coisa. E eu falava assim, não, vender não. E aí ele falou o termo de usar a palavra assim, manda ele vender picolé, alguma coisa, né, para ele levantar o dinheiro. E eu não queria, porque eu achava que vender era algo ruim. Sim. Tipo, era associar que vender picolé era como se estivesse fazendo alguma coisa que não tivesse valor. Sendo que, se você for ver os maiores cases de sucesso, as pessoas mais ricas do mundo são os vendedores. Agora eu lembrei, o Flávio Augusto, ele começou vendendo relógio do Paraguai. do Paraguai. O dono da Chili Beans. E eu citei ele Chester. porque o livro dele, cara, deu de um up água. na minha vida, injetou mais confiança ainda por causa do livro dele. Não, o Geração de Valor, primeiro mesmo. Ele tem um conceito lá que eu achei muito interessante, que é VCC, visão, coragem e competência. Se você tem visão, mas você não tem coragem, você não adianta de nada você ter a visão. Uau, é isso mesmo. Se você tem a visão, você tem coragem, mas você não tem competência, você não busca conhecimento, você também não adianta de nada você ter os dois anterior. E esse livro, eu estava num estágio da minha vida que eu podia manter, só manter, estava tranquilaço. Ou eu podia acelerar. E eu cometi um erro muito grande, que depois que eu li esse livro, eu achei que não precisava de mais nenhum livro. e não li, cara. E eu tenho uma imagem eu lendo com o livro no peito, eu vou achar ela para me ver a data, o ano que eu li ele, porque eu lembro que eu estava... Sabe, uma confirmação se o que eu estava fazendo era o melhor. Se o que eu estava vivendo, eu estava no caminho certo. Por quê? Porque não tinha referências de pessoas empreendedoras para falar, vai mais forte, vai mais rápido, alavanca-se mais, toma mais risco. Porque se você quer crescer rápido, você tem que tomar risco, que é o alavancar-se. Aprender a tomar risco é você conseguir se alavancar para você crescer mais rápido. E não tem como você crescer e ganhar mais, faturar mais, sem tomar risco. Então é por isso que muita gente tem dificuldade. Por quê? Porque não gosta do risco.
Inclusive, eu quero até agradecer aqui a esse tio Moisés, é referência da minha família, né, irmão da minha mãe, da família da minha mãe, é o único assim que eu vi que foi empreendedor e até hoje toca aí a vida dele e para mim tenho mais pessoas de referência na sua família, né? Se você não tem, seja a referência. É o meu caso. No meu caso, o Guilherme até perguntou, e houveram duas viradas de chave na minha vida. Ele citou o livro foi uma delas, a leitura mudou minha cabeça, e a outra foi a dificuldade financeira. Porque eu sou um improvável. Fazer o que eu faço hoje, eu posso dizer que eu sou um improvável, porque eu não tenho ninguém na família que é empreendedor, e eu cresci ouvindo que eu tinha que estudar, eu cresci ouvindo que ou eu tinha que fazer uma faculdade, ou um concurso, ou trabalhar numa boa empresa. Eu cresci ouvindo isso. Porque os meus avós, eles não têm o ensino, né, o ensino médio, o ensino fundamental. E a minha tia, que é professora, ela que sempre me incentivou a estudar, a gostar de estudar, de ler e tal. E eu comecei a estudar muito cedo para concurso. E eu fui concursado com 21 anos, né, da aeronáutica. Só que eu sou improvável porque foi a dificuldade financeira, mesmo sendo um militar, que me fez buscar outras opções. E abrir essa parte da minha cabeça para isso. Porque senão eu não teria conhecido. Então, assim, a partir de 2018, quando eu comecei a ler Flávio Augusto, né, ler Tiago Negro, ler Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, que a minha cabeça expandiu. E aí eu comecei a ver, tem um outro lado, existe outro caminho. E foi quando eu comecei a entender a parte do empreendedorismo, porque até então era um caminho para mim totalmente desconhecido. Eu enxergava vendas como um bicho de 7 cabeças também. Para mim, todo vendedor para mim era chato. Era o cara que, tipo assim, que cara oportunista, que cara inconveniente, bicho. Tá querendo me oferecer. De vendedor, né? Aquele negócio, já hoje, vem eu querer falar e já fala assim, papo de hoje vendedor. quando eu falo a palavra vendedor, eu fico até, vendedor, delícia, cara. É bom, mano, é bom vender, é bom demais vender, entendeu? Porque quem vende, é a frase, quem vende não depende, quem vende, você não tem dificuldade financeira se você sabe vender, não tem, entendeu? Porque não você tem não anda limite, quebrado, pô, se não você anda, sabe vender, né? não existe limite. Entendeu? Não, e se você for pegar pelo lado de mudar essa mentalidade, você acha mesmo que você trabalhando de CLT, você vai conseguir ajudar a alcançar, fazer outras pessoas evoluir, crescer mais do que você prosperando, crescendo financeiramente? Então, se você não gosta de vender, você está deixando de fazer as pessoas crescer. Porque não tem condição, você que trabalha de CLT, não tem condição de você conseguir ajudar mais pessoas. Não consegue nem se ajudar, né? Tem uma coisa que eu falo bastante. Não consegue nem se ajudar e ajudar o outro, né? Porque aí, aquela frase, tá todo mundo no mesmo barco. Tem uma coisa que eu falo bastante para uma das minhas sócias, que qual é o ponto? Se o avião tá caindo, cai a máscara, você vai pôr a máscara primeiro na outra pessoa para depois pôr em você? Você precisa pôr primeiro, ou no seu filho, pai, mãe, você precisa pôr primeiro a máscara em você para depois colocar na outra pessoa, porque você precisa se ajudar primeiro, para depois conseguir ajudar as outras pessoas. Então esse é um ponto. Muitas pessoas falam, mano, eu vou crescer para ajudar as outras pessoas. Beleza, mas se você não prosperar, você não vai ajudar ninguém, entendeu? Então, primeiro coloca a máscara na gente, para depois colocar nas outras pessoas. Primeiro a gente se ajuda, para depois ajudar o próximo, né? Tem uma frase que o pessoal de família, de antigamente, com os conceitos antigos, eles gostam de falar muito, né? Que estamos todos no mesmo barco. Tipo assim, tá todo mundo na mesma desgraça, tá todo mundo na mesma dificuldade, todo mundo seguiu as mesmas escolhas, o mesmo caminho, e não tem um ali que se levanta para mostrar a diferença. Então, de fato, todo mundo no mesmo barco. Agora tem uma reflexão legal, só cortando rapidinho. Sim. Será que os nossos filhos vai falar, pô, eles tinham uma crença lá que falava isso, será que vai ser assim no futuro? Porque a gente, tipo, a gente consegue ver vários erros que os mais antigos cometiam em relação à nossa criação. Será que vai ser assim nos nossos filhos? Eu acredito que não, porque hoje o caminho que a gente está seguindo é o caminho que muitos antigos lá atrás seguiam, porque antigamente o pessoal era mais empreendedor do que trabalhar para os outros, se vocês pararem para reparar. Quando a gente vai olhar a história do campo e tal, não sei o que, a pessoa sempre tinha uma banquinha, uma barraquinha e tal. Com o crescimento da indústria, que começou essa questão de você trabalhar para os outros e tal. Então, meio que a sociedade, ela parece que ela está meio que voltando a fazer aquilo que era feito bem antigamente, empreender.
Só que hoje com os recursos tecnológicos que existem. Então, assim, empreender sempre foi o caminho, sempre foi a solução. Entendeu? Só que a galera meio que se perdeu no meio do caminho por conta disso, né? Por maldade de alguns grandões que sempre tem, né? De moldar, manipular o pensamento. Então eu acredito que os nossos filhos, eles vão pensar de uma outra forma da gente, né? E pegando aquela pergunta que você fez sobre como que é a minha filha, a filha do Júnior, como é que a gente vai ensinar para elas, hoje eu vejo assim, ele falou, né? Acho que não tem um ensino mais forte do que o exemplo. Sim. Muito Né? forte. Tipo, ela vai ver, ela vai me ver, ela vai acordar, vai me ver lendo, vai me ver estudando, vai me ver trabalhando, né? Ela vai me ver dando carinho pra ela. Ela vai, cara, ela vai crescer me vendo como fazer as coisas. Porque assim como eu cresci vendo os meus avós, né, fazendo, vendo a minha tia fazendo, eu quis seguir o caminho. Então ela vai me ver fazendo aquilo que eu faço hoje. Sim. Então ela vai querer também, obviamente, seguir o mesmo Tem caminho. algo que eu comecei a fazer recentemente, mas eu não tinha essa intencionalidade, que é de você mostrar ali o afeto que você tem com a esposa Sim. na frente deles, para isso incentivar que lá na frente você falou da pessoa prosperar. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo muito, que eu investi pouco em mim ainda, muito pouco ou nada. Eu era o tipo de pessoa que quando eu viajava, eu ficava pior do que eu estava trabalhando na empresa. Eu nunca demiti nenhum funcionário, a não ser um, que ele brigou praticamente com o cliente na porrada, então não tinha jeito. Mas eu nunca, a necessidade... Teve que ir por livre e espontânea pressão. Lembra o afeto? A necessidade de aprovação era tanta, de você querer fazer para se sentir, que eu nunca demiti ninguém. E tem uma frase que eu gosto muito, falando que eu investi pouco em mim ainda e vou investir o máximo que eu puder a partir de agora, que é: aumente o seu valor no mercado, e sua renda vai mudar imediatamente. Ou seja, você tem que investir em você. Sim. Uau. E uma das coisas que eu fiz ano passado foi um ano que eu acho que eu me superei em leitura de livros. Acho que eu cheguei a bater, para mim é um recorde, mais de 25 a 26 livros que eu li no ano, né? Porque para quem não vem de um hábito de leitura assim, de ler um livro por mês, o meu era pelo menos um livro por mês, né, para bater 12. E eu bati acho que uns 24 a 25 livros ano passado. Mas um dos livros assim que assim vários, né, tem vários insights, mas o que eu mais gostei foi Os Segredos do Lobo do Wall Street, né? Cara, eu peguei uma técnica de abordagem nesse livro que, tipo, eu entendi quando a pessoa quando a pessoa diz eu vou pensar, né? Ela vai, eu vou ver, vou conversar com meu marido, né? Que é a objeção. Ela tá dando uma objeção e eu peguei nesse livro, ele destrinchou, voltado à objeção. 3 coisas que a pessoa não compra de você. Só existem 3 motivos na objeção. Ou a empresa não é uma empresa consolidada no mercado, ou o produto deixou meio a desejar, ou se você tem um produto bom, se a empresa ela é consolidada no mercado e você não fez a venda, talvez o problema, o terceiro ponto é você. Então, tipo, talvez você não abordou a pessoa com a maneira correta, você não fez uma apresentação correta, e já aconteceu de você ter que vender, alguém não comprou um produto seu, mas comprou o mesmo produto com outra pessoa? Com certeza. Então, isso tem a ver com você, ou eu errei. Não teve a ver com de fato ao produto ou à empresa. Então, esses gatilhos explodiu minha cabeça. De novo, a gente volta no quesito confiança. Né? Se a pessoa não comprou de você, o mesmo produto ela comprou de outra, porque ela de fato não viu a confiança que você deveria ter passado. De novo, a gente volta para dentro. Investir em nós. Ou medo de ofertar, né? Sim. Real. E recentemente eu lancei uma mentoria, né, para empresários do meu ramo. E, cara, eu atendo os caras, mais homem, né? Tá à frente dessa área. E você falando isso aí agora, uma das coisas que eu tô aplicando com eles muito é essa questão do brand, a empresa ser reconhecida. Tem empresas que não têm ainda uma logo, vamos dizer assim. Você vê o quanto que a preocupação com esses 3 pilares aí é baixa, e mesmo assim as empresas compraram minha mentoria. Ou seja, tem recurso, ganha dinheiro, imagina se aplicar mais e mais e mais. Sim. Então, eu aprendi muito também recentemente, que no fundo a gente até sabe, mas a gente não acredita, que é a questão do conhecimento. Esse conhecimento que você acabou de falar aqui,
explode a cabeça de muita gente. Sim. E a gente fica preso muitas vezes que aquilo que a gente tem é tão natural pra gente que a gente acha, isso aqui É aquele ninguém negócio vai querer, ninguém vai de se interessar, quem, ninguém. de quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Porque, no caso, você já comeu em algum lugar, algum sanduíche, algum lanche, que é muito mais gostoso do que McDonald's. Mas por que o McDonald's vende mais do que o dessa tiazinha que você comeu lá? Porque o McDonald's é visível, né? É visível. Quanto mais pessoas ela alcança, e mais as pessoas vão querer. Por mais que tenha um produto bom, mas se você não se expõe, você não vai vender. Você tem Não que se expor. posiciona, né? Tem É, que a se questão de se posicionar, né? posicionar, né? E muitas pessoas têm medo de se posicionar. Tem uma história do Will Smith que eu gosto bastante. Você pulou de paraquedas? Já chegou a pular? Não. Eu vou Vai pular. pular ainda, né? Uma história do Will Smith que ele fala que ele saiu pra beber com os amigos dele e ficou todo mundo bêbado e decidiu pular de paraquedas no dia seguinte. Aí ele aceitou. Só que só tinha um problema nisso, ele tem medo de altura. Só que ele aceitou e como ele deu a palavra dele, ele teve que ir. E aí no outro dia ele, pô, a pior decisão da minha vida, eu não devia ter feito isso e tal, não sei o quê, não sei o quê. E beleza, e foi mesmo com medo de altura porque ele tinha se comprometido com isso. E aí ele foi, subiu no avião, extremamente arrependido. Quando chegou na hora de pular, ele disse que nunca sentiu tanto medo na vida dele assim e pulou. Nos 3 primeiros segundos ele sentiu o maior medo que ele poderia sentir na vida dele inteira. Só que depois disso, ele sentiu a melhor sensação da vida inteira dele. E aí, o que ele tirou dessa história? Que as melhores coisas estão do outro lado do medo. Entendeu? Uau. Tipo, ele fala que Deus deixa as coisas principais do outro lado do medo. Nossa, agora eu arrepiei. Agora. E isso é real. A gente tá Uau. fazendo as coisas com medo, mas tem que fazer, Tem que porque dar a aquele friozinho na recompensa barriga, tá do né? outro Tem lado. uma frase que eu vi recentemente que o cara falou que quanto mais bloqueio você tem, mais é o estrago que você vai causar no mundo, assim, né? Alcançar mais pessoas. É aquilo, né? O bloqueio Transformar tem mais intimidade do seu pessoas. propósito, né? De verdade, de fato tem. Quanto mais você é Travado. bloqueado, é o inimigo que... Um dos bloqueios que eu tinha, hoje eu falo, hoje eu não tenho. Eu só, às vezes dá um friozinho na barriga, dá. A gente vai começar alguma coisa, você entra no ambiente, né? Você tem aquele friozinho na barriga, mas porque eu era antes, me lembro quando eu tinha os eventos na igreja, e chegava o Dia das Mães, eu via todos os amiguinhos todos subindo lá pra homenagear a mãe, eu não subia, porque eu tinha medo, tinha vergonha. E hoje eu sou um cara, tipo, consigo entrar em qualquer tipo de ambiente sem ter um pingo de vergonha. Mas isso assim vai se desinibindo no processo, né? São os medos que nós temos que vencer. E para você ver, né? O cara que tinha medo de falar, hoje fala em público, né? Então tudo tem a ver com o seu propósito. Quando a gente consegue identificar isso, pô, o que hoje me paralisa? O que você tem medo? Ah, eu tenho medo de falar para a pessoa. Então seu propósito tá aí. Porque esses dias eu tava conversando com a minha esposa e ela tá falando assim, como é que faz para saber do propósito? Só que o propósito, às vezes, que ela tava achando que o propósito dela era relacionado à função. Mas o propósito não tem a ver com função, não é sobre cantar, não é sobre falar. O meu propósito não é fazer um podcast, isso aqui não é um propósito. O propósito é quantas pessoas vão ser acionadas através daquilo que eu faço. Esse é o propósito. Independente do que você faz, independente se você é provedor de internet, independente se ele aqui trabalha com autoimagem, fotografia, independente do casal de propósito que trabalha com vários setores de família, internet, criação de página, mas o que eu estou fazendo, que eu estou impactando outras pessoas, esse é o propósito. O propósito não é sobre o Júnior falar, pregar, cantar, fazer qualquer tipo de atividade. O propósito está relacionado ao quê? O propósito é quantas pessoas estão sendo transformadas através daquilo que eu estou executando. Pronto. Acionei isso e já era. Então, quando eu entendo isso, o que eu pôr na minha mão, eu vou transformar a vida de pessoas. Seja fazendo qualquer tipo de atividade. É porque a sua vida exposta, ela é um testemunho que vai transformar muitos, né? Tipo, isso basicamente seria o propósito. A sua vida, as dificuldades que você passou, os escombros que você está tirando, que são os bloqueios, sendo exposta, você falando, abrindo a sua boca, tá mudando a vida de muita gente, entendeu? Porque é aquilo que eu falei em outro podcast, a dificuldade que você passou é a dificuldade que talvez uma outra pessoa também tá passando. Sim. E ela não sabe como sair daquilo ali. E aí quando eu abro a boca, eu meio que gero um estalo, um clique na cabeça dela. E aí
Bum, resolve. Fica todo mundo esperando É. o primeiro, Eu vi um né? cara E falando aí ninguém ontem sai da bolha. que tem pessoas morrendo literalmente, Sim. porque você não se posiciona, porque você não fala. Às vezes uma coisa que você fala muda a vida de alguém que precisava ouvir aquilo justamente naquele momento. E às vezes nem precisa ser pela internet. Uma vez eu trabalhando de Uber, rodando no carro, à noite, um garoto de 17 para 18 anos entrou no carro, ficou atrás, e eu vi o comportamento dele meio estranho, e eu comecei a conversar com ele. Quando eu fui ver, comecei a trocar uma ideia com ele, ele falou que a mãe dele tinha acabado de falecer, e várias coisas. E aí eu fui trocando uma palavra com ele, e ali naquele momento eu lancei uma palavra boa para ele, falei, cara, aguenta firme. Não lembro muito bem o que eu falei com ele, e ele trocamos o WhatsApp. E aí eu deixei ele falou, mano, me deixa mais ali na frente, eu não entendi. O local que eu ia deixar ele era perto do lugar, ele ia se matar. E aí depois lá na frente eu vim saber que ele mandou uma mensagem pra mim. Tem até hoje, eu postei o print ainda no Facebook. Ele falando assim, cara, eu ia tirar minha vida naquele dia, mas pela sua palavra, eu mudei o caminho. Então, tipo, cara, não é sobre só fazer isso aqui. Exatamente. Tipo, eu tava fazendo corrida, pô, tava dirigindo um aplicativo lá, e o cara ia se matar. Porque o ponto que eu ia deixar ele era num ponto totalmente. Não tinha ponto de referência, não era na casa dele. E ele mandou mudar o percurso porque eu abri minha boca. Porque eu entendi que, tipo, independente, não tinha ninguém me vendo. Não tinha audiência, não tinha uma câmera ali me vendo. Mas Deus estava vendo ali, aquele momento que mesmo quando ninguém estava me vendo, eu estava ali transbordando. Então é isso, é você, independente do lugar, independente do que você está fazendo, tá aqui no podcast aqui com o Marcel, com o Marcelo, com o Guilherme, é entender que o que nós estamos fazendo aqui, quantas pessoas vão assistir isso aqui e vão ser transformadas através de uma palavra que você lançou. Com certeza. Isso é muito forte. E você escolhe falar, né? Porque eu acredito que antes de você abrir sua boca para falar com esse jovem, provavelmente isso veio ao seu coração e ficou martelando na tua cabeça. Aí, provavelmente você deve ter pensado, falo ou não falo? E a gente passa por isso. Quando a gente está para poder abrir a boca, a gente vem uma palavra às vezes para a gente poder transbordar para alguém, pode ser até numa conversa em off mesmo, e a gente fica pensando, meu Deus, será que eu falo isso? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Aí você fala e a pessoa, caramba, era disso que eu tava precisando. Mas se você não toma a atitude de abrir a sua boca, que é uma coragem que nos dias de hoje a gente precisa ter, abrir a boca, né? A transformação não acontece. Sim. Há 2 anos atrás eu fui pro Rio de Janeiro e a minha irmã falou assim, o que aconteceu contigo? Tu tá diferente, tu tá falando pra caramba. Aí a minha mãe virou pra ela e falou assim, que a minha mãe me conhece, né? Ele sempre foi assim, só que a diferença é que calavam ele. Né? Uau, A minha mãe, inclusive, era uma, acho que calava. Mas assim, eu sempre fui assim. Vocês que não perceberam, entendeu? E a nossa intenção, acho que o nosso objetivo sempre tem que ser esse. Crescer tanto a ponto de que todas as vezes que os nossos parentes, nossos familiares encontrarem com a gente, eles falem assim, caramba, você tá diferente. Exatamente. Que a gente não para de crescer. Não, e eu trazendo aqui para vocês, você já deixou de fazer algo que você tinha certeza que ia dar certo, mas você não fez. Você tinha certeza. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu querer fazer uma contribuição num evento, numa palestra, fazer uma pergunta, e outra pessoa fazer, e eu não ter coragem, e daquilo ali virou uma transformação para tanta gente. Sabe quando você faz uma pergunta que gera ali, que a pessoa já entra em outro contexto, então você tinha certeza que aquilo ali ia ajudar muita gente, ia tirar a sua dúvida, mas ia ajudar também muita gente, e você não teve coragem, porque eu não confio em você. Eu já saí de eventos triste mesmo, decepcionado comigo por falar, pô, mano, se eu tivesse falado isso, tipo, com raiva de mim, tá ligado? Isso Fala, aí. pô, que bosta, mano. É porque vem, costumo falar pra minha esposa que, tipo assim, a ideia vem, a palavra vem, a oportunidade vem. E se você não aproveita, a mesma ideia, a mesma oportunidade, a mesma palavra, ela vai se repousar sobre outra pessoa. E ela vai aproveitar aquilo que você não aproveitou. Isso já aconteceu comigo, eu já tive ideias, eu já tive oportunidades, eu já tive palavras que eu não executei nenhuma delas. E aí, tipo, semanas depois, eu vi uma pessoa executando aquilo que eu tinha pensado. Aquilo que eu tinha tido a oportunidade e a pessoa aproveitou. Aí eu fiquei olhando assim, cara de bobo, sabe? Meu Deus, não era pra ser eu. Mas eu não tive coragem. E uma das coisas, né, que eu vim de um lar cristão, e aí quando eu voltei com o desejo de querer buscar Deus, entrar, sabe aquele, todo mundo fala o primeiro amor, né, dedicando pro Senhor, e eu fui acompanhado fui discipulado por um homem chamado, o nome dele é Pastor Heron, e quando ele me discipulou, ele foi muito sábio para chegar comigo, né, naquele fogo, né, aquele desejo de fazer alguma coisa, a gente ficar maravilhado, vendo as pessoas falando com autoridade, conhecendo a palavra.
E vi os caras assim, falando muita coisa, eu queria modelar tudo aquilo, né? Uhum. E aí eu falei assim, qual dos dons que eu quero ficar doido para aquele dom? Aí ele falou para mim bem assim, com muita sabedoria, ele disse assim, o primeiro dom que você tem que buscar é o discernimento de espírito. Porque tem coisas que acontecem que a gente não consegue ver. Mas quando você tem um discernimento, como eu estava no carro, e quando eu senti que o cara estava com aquela sensação má, e talvez ali, por ter esse discernimento, eu consegui captar que o cara precisava de uma palavra. E eu acho que antes de você querer ser eloquente, querer qualquer outro tipo de coisa, foca em ter o discernimento de espírito. Né? Você sentir o ambiente. Você entra em ambiente, você sente pesado, você sente? Uhum. Você sente que é pesado. Tem gente Sim. que vê, tem gente que ouve, tem gente que sente. Mas o discernimento de espírito te dá esses três apuros de gatilho de entender. E quando eu comecei a ver isso, eu falei, cara, é isso. Acho que o primeiro passo é ter o discernimento, eu saber no ambiente que eu tô pisando, eu saber com quem eu tô falando. Porque tem ambientes que você senta numa mesa como essa, você não consegue pôr para fora a sua mensagem, porque Não. sente que o ambiente é pesado. Então você tem que ter esse discernimento, eu acho que Sim. isso é muito fundamental. Engraçado que lá em casa eu sinto e minha esposa vê. Eu fico pensando, ainda bem que ela vê. Porque se fosse eu, é assustador, cara. Ela que vê e eu que sinto, né? Ainda bem que ela que vê. Porque foi pra pessoa certa, né? Tipo, às vezes a gente entrava em ambientes assim, eu falava pra ela, amor, tá tenso aqui, tá pesado demais. Ela, pois é, eu sei. Tá ali, tá ali, tá ali. Ela vê, cara. É sobrenatural, é extraordinário. Entendeu? Só que ela fala numa paz, assim, numa tranquilidade, sabe? E eu fico pensando, meu Deus do céu, Se eu eu tô aqui visse- todo arrepiado. Se eu vi, se eu sair correndo agora aqui. Passei 6 meses, né? Eu também, a gente ia pro monte lá em Manaus, a gente participou de muitos negócios de orações, e uma das coisas que eu busquei muito é para Deus me dar o dom da revelação, de Deus me usar. Eu achava muito bonito as pessoas abrindo a boca e falar, tipo, nem te conhecer e saber algo da sua vida. Então eu passava muito tempo buscando. Então eu me lembro de quando eu tava nessa deixa de abrir mão de várias coisas que eu vivia, né? E eu me lembro de eu me trancar meia-noite dentro do quarto para ler a palavra. E quando eu tava quase cochilando, pegava lá e ia orar. E eu fazia isso das meia-noite até as 6 horas da manhã. Então, às vezes, as pessoas veem você tendo algum êxito em alguma coisa da sua vida. Eu digo assim: tudo que tá dando certo na minha vida foi sementes, semeaduras que eu fiz lá no passado. O quanto que você se dedica hoje é o quanto que vai determinar que você vai colher na frente. Mas o que você está fazendo hoje? Né? Quando você para perceber o que eu estou produzindo hoje, as pessoas elas estão muito importadas em ficarem ricas do dia para a noite do que importar do que ela está semeando, Uhum. porque é saber o que eu carrego aqui. Quando você tem certeza do que você está semeando, não tem para onde É a a questão de colheita você vem. servir para ser servido, né? Porque eu mesmo fui. Depois que eu cheguei aqui, eu vim para cá, já conheci algumas pessoas, e tem um amigo, o Jefferson, eu falava para ele, cara, eu não me sinto bem em falar de Deus, porque eu sempre fui temente a Deus, mas eu nunca fui de ler a Bíblia assim, tão forte como agora. Aí eu fui contando a minha história, né? O que eu fiz pelas pessoas, o que eu conquistei, o que eu fiz as pessoas evoluir, quão generoso ele me viu pela minha história. E aí ele falou, cara, você já fez muito mais do que dezenas de pessoas que eu conheço que lê a Bíblia a vida inteira, que frequenta a igreja todo final de semana, e simplesmente você cresceu, Deus te deu tudo que você conquistou até hoje por causa disso, da sua generosidade. Você não precisa Viveu. ler ali para você se sentir. Uhum. E às vezes eu ficava acanhado de falar. Parecia que sim, só porque eu não li a Bíblia, eu não tinha autoridade para falar daquilo, sabe? Você está vivendo ela. E você vive isso. E aí ele me mostrou que você vive ela, você não precisa ler. A Bíblia não foi feita para você ler, foi feita para você viver, que está ali. E isso foi muito forte para mim, isso transformou a minha visão em relação a isso. Então eu fiquei mais à vontade, eu fiquei mais tranquilo. Na primeira vez que eu vim aqui, em fevereiro de 2022, eu conheci uma galera aqui que eles me fizeram aceitar Jesus. Eu tive uma experiência com eles surreal, que eu nunca tinha tido na minha ambiência que eu sempre convivi. Questão de afeto,
questão de você sair, se despedir e dar um abraço no outro. Então, tipo, isso me moveu de eu estar aqui hoje. Porque, como eu falei no início, eu tinha total conforto. Cara, não fazia sentido eu aumentar meu custo de vida. Aqui em Alphaville, você sabe como é que é, né? Sim. Então, eu tinha um conforto enorme e não me sentia feliz, não conseguia relacionar da forma que eu gostaria com as pessoas da minha volta. E isso foi o que me fez buscar me conhecer melhor. Eu ouvi essa questão de bloqueio, por exemplo, que é isso? Tipo, de acordo eu fui buscando as raízes, uai, por que eu tenho dificuldade na minha empresa mesmo eu já tinha essa dificuldade você me vê falando aqui, mas eu como eu falei, eu dei aula lá lá em 2006 e aquilo ali foi para mim, foi uma coisa que foi muito bom para me construir na empresa. Me Sim. deu uma confiança a mais que, poxa, eu olhava para as pessoas ali e não era crianças, era no EJA, era à noite que eu dava Sim. aula, e era adolescente para o pessoal mais velho, né, atrasado ali. E aí eu trouxe essa confiança para mim, para aplicar na minha empresa. E dentro dessa história aí da empresa, eu apliquei coisas que, se a gente tivesse mais tempo aqui, eu ia falar para vocês o que exatamente eu fiz para mim construir esse negócio. A gente chegou a faturar mais de 4 milhões por ano e é algo que é muito forte para mim. Essa questão de eu não ter buscado, por exemplo, conhecimento em faculdade. Eu nunca não me formei na área que eu atuo. Eu estou com tecnologia, mas eu tudo de forma autodidata. É algo que eu gosto de falar muito, é que muita gente fala assim, se você não sabe o como, procure o quem. Mas se você não sabe o como e não tem o quem, que é a realidade de muita gente. Sim. Tem gente que não tem referência, não tem o quem ali recorrer. E foi o meu caso. Então, o que eu fiz? Eu estudei e eu apliquei, e tudo de forma autodidata. Os sistemas que eu tive que aprender, enquanto eu estava estudando sobre ele, outras pessoas da minha ambiência que não prosperaram tanto, estavam jogando sinuca, estavam bebendo, Esse é o diferencial. E aí eu nunca trouxe isso para meu merecimento, como eu estou trazendo agora, porque eu não enxergava. Para mim era mais do que uma obrigação eu ter feito isso, e eu nunca me senti merecedor de nada. Sim, e sabe qual é a questão às vezes? Isso aconteceu comigo esse ano, um pouco antes de eu começar a fotografar. Eu voltei dos Estados Unidos, e aí eu vivia no meu ciclo social, com as mesmas pessoas, não conhecia pessoas novas, me diminuí, me sentia pequeno, e estava tudo bem. Só que eu decidi fazer uma viagem, eu viajei para Bahia, e fiquei um mês lá. E de lá, eu consegui ver a situação de fora, como se eu estivesse em outro lugar. E eu falei, pô, eu não sou aquilo que as pessoas me definem que eu sou. E às vezes quando você sai da sua ambiência, sai do seu ciclo social e começa a ver tudo de fora, isso muda a sua percepção. E eu voltei para São Paulo já com o pensamento de, pô, eu sou maior que isso. Porque, por exemplo, quando eu fui para Bahia, o pessoal lá falava, pô, que camisa bonita sua, mano. Pô, você tá bem vestido hoje. Pô, que legal sua atitude. E é uma coisa que eu não estava acostumado. Eu só estava acostumado a ser pejorativo com as outras pessoas porque era o ciclo social que eu vivia, entendeu? E quando eu saí desse ciclo e vi que, tipo, tinha outros ciclos que as pessoas falavam, pô, eu consegui ganhar maior grana hoje, a pessoa, pô, ficava feliz por você. Eu falei, pô, eu preciso viver isso. Eu preciso mudar a minha ambiência. E quando eu voltei, já voltei com isso na cabeça, gritante, falando, vou mudar minha ambiência. E mudei minha ambiência, mudei meu ciclo social, mudei as pessoas que eu convivo. E hoje isso é uma realidade. As pessoas olham e falam, pô, você tá bonito e tal. Pô, que da hora, você conquistou isso. Pô, vamos conquistar alguma coisa junto e tal. E isso era a maneira que as coisas deveriam ser. De juntar e crescer junto. Não de... por exemplo, eu tento aumentar o meu prédio diminuindo o seu. Isso era uma realidade no ciclo que eu vivia. Tipo, eu tentava me sentir superior diminuindo a outra pessoa.
ao invés de fazer ela crescer, para poder crescer junto também. E pegando aqui a deixa aqui, pegando aqui o que cada um tá falando, cada um contando a sua história, contando sobre essa trajetória do Maciel. E, Maciel, um pouco do que a gente está falando sobre posicionamento, né? Como é que está sendo essa sua experiência aqui em Alphaville? Né? A mudança de ambiente, de pessoas, o que para você está sendo esse divisor de águas para você? A gente falou aqui já mais cedo que quando a gente está em um ambiente onde a gente não tem pessoas que preocupam com o nosso crescimento, é o contrário. Muitas vezes as pessoas não querem ver você maior do que elas. Isso, às vezes, não é nem maldade, é uma coisa da consciência da pessoa que às vezes ela age e não sabe nem o porquê. Sim. Que talvez na maldade isso se chama inveja, né? Uhum. E acaba impedindo que as pessoas te façam crescer ainda mais. E aqui em Alphaville isso não acontece. Aqui quando você se expõe, quando você mostra a sua fraqueza, é melhor ainda, porque você cresce mais rápido. Porque com certeza as pessoas, em vez de te julgar, elas fazem o quê? Elas te impulsionam. Elas querem te mostrar que isso que você passou é algo que você tem que usar para você alcançar outras pessoas também. E nessa convivência aqui, nessa ambiência que eu estou vivendo, é totalmente diferente de tudo que eu já vi até hoje. Eu tenho 35 anos, eu já não tô tão velho, né? Não, tá não. Vai. Você tem quantos anos? Tenho 30. Fazer 31, segunda-feira. E aí, cara, não fazia sentido eu estar em um ambiente, sair do meu ambiente natural, que eu vivi a vida inteira, se não fosse isso, não fosse você buscar ser melhor como ser humano, como pai, como filho, como marido, como tudo. E aí é isso que eu estou buscando, e a cada dia eu encontro pessoas incríveis como vocês aqui, que só tem a agregar na minha vida, e que eu espero muito que vocês possam contar comigo, e vamos crescer junto aí, com certeza, muito mais. Com certeza. Você falou que vai fazer um evento amanhã? Fala um pouco mais sobre esse evento aí. Amanhã, no sábado, a partir das 18 horas aqui em Alphaville, a gente vai fazer um evento de network também, Unindo Talentos, o nome. E eu já aproveito aqui para convidar a galera aí que tá na região ou gostaria de comparecer, só falar com o Júnior aqui, e a gente alinha aí. Vai ser a gente vai falar de posicionamento. Eu vou levar o grande segredo que me fez sair de uma escassez muito grande e prosperar muito, muito. E também a gente vai falar, vai ter um outro palestrante que vai trazer aí a palavra de Deus, vai falar de identidade pra gente. E vai ser um evento muito top, e espero vocês. Sim. Show demais. Vai conseguir, Marcelo? Com certeza. A Já gente estou já lá. tá junto e misturado. Lá, então, Cara, a gente tá fazendo evento também, né, Guilherme? sim. A gente tá iniciando esse projeto juntos, né? Eu e o Guilherme, a gente conectou, que tudo eu digo, né? Propósito, né? Conectei com um casal de propósito, já está dizendo, né? Casal de propósito. Conectei com o Guilherme, propósito. Conectando com você agora, Marcel, propósito. Deus, ele tem coisas para nos dar. E quando ele fala que ele vai entregar, e muitas das vezes entregar não é de um anjo vindo do céu, né? Não é tipo aquela voz de filme, eis que te digo, filho, faz isso. Às vezes ele vai colocar pessoas são peças, né? Que carregam coisas que eu não tenho, mas que Deus prometeu que um dia eu vou ter. Então, para me acessar coisas novas, eu preciso me conectar nessas peças novas que ele vai colocando no nosso caminho. O maior problema das pessoas é que elas não estão atentas aos sinais. Elas não percebem que o fato de eu me conectar com você talvez destrave tantas coisas na sua vida como também vai destravar na minha. Então, às vezes, nós perdemos oportunidades por não se conectar. E aí que vem os bloqueios, né? De onde que veio, né, essa questão, né? Vamos, no fundo mesmo, procurar isso hoje. O que nos trava de falar com alguém? Né? Qual é o receio de você dar um oi, você dar um bom dia? Porque, às vezes, um bom dia pode mudar não só o seu dia, mas o dia de alguém. E a pessoa não buscar mudar as crenças dela impede ela de obedecer.
Porque às vezes todo mundo quer, às vezes as pessoas perguntam, né, como ouvir a voz de Deus? Tipo, tem coisas que acontecem que dá uma vontade, assim, você fala, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Só que se você vive com necessidade de aprovação, se você é uma pessoa perfeccionista, se você tem alguns bloqueios que impedem de você de fazer aquela, porque coisa de Deus é doideira, né? Sim. São coisas assim que você não acredita. Se eu fizer isso, todo mundo vai olhar assim para mim, todo mundo vai me achar estranho. Se eu levantar aqui e começar a falar, se eu fizer uma pergunta, às vezes Deus te manda fazer uma pergunta, porque essa pergunta vai ajudar outras pessoas, e você ali naquele momento acha que é coisa da sua cabeça. E por causa da necessidade de aprovação, o medo das pessoas te julgar, se você errar, se você trocar as palavras, se você não conseguir perguntar direito, você acha que vai ser julgado e você não consegue obedecer. Simplesmente por causa dos bloqueios, das crenças que a gente tem e que nos impede até mesmo de obedecer a Deus. Sim. Tem um livro muito bom e ele é bem pequenininho, é Quem Mexeu no Meu Queijo. Já ouviu falar desse livro? Já, muito massa. Ele fala justamente sobre a questão da mudança e o quão é difícil mudar e o quão você não mudar vai impactar na sua vida de um jeito aterrorizante. Você já viu esse livro? Não, já ouvi falar, mas nunca Também li, não. É um livro de 2 ratinhos que eles não são racionais. Então eles só vão e fazem, porque o nosso problema é ser racional. Porque a gente pensa muito no que vai fazer, tipo, analisa, aí vem o medo, a gente desiste de fazer. Uhum. E tem 2 ratinhos e 2 seres humanos. E esses 2 ratinhos, eles vivem procurando queijo. E um determinado momento acaba, não tem mais queijo. E aí eles já vão e já aceitam a mudança e já vão atrás de outro queijo. Só que os humanos não, eles ficam lá até morrer, porque eles falam, pô, mano, mas a gente vai sair daqui, será que alguém vai pôr o queijo aqui de volta? E a gente ser muito racional às vezes é um problema, a gente não muda às vezes, não se conecta com novas pessoas às vezes, por ser muito racional. Uau. Você falou um negócio que Deus, as coisas de Deus, elas são doideiras, porque assim, Deus ele enxerga o futuro e um patamar lá na frente que pra gente ainda é cegueira, né? A gente não consegue compreender, mas aí que é onde vem as ordens, né? Tipo, faça isso, se conecte com fulano de tal, mude de lugar, mude de geograficamente, e a gente fica pensando assim, meu Deus, mas por que isso? Isso é doideira, não faz sentido isso. Não faz sentido porque a gente não enxerga 1 palmo de distância na frente. A gente só enxerga, né, de forma pequena aquilo que está ali na nossa frente, mas não o futuro. Então, assim, Deus ele já consegue ver aonde a gente vai chegar, só que para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que tomar essas atitudes que são doideiras hoje pra gente. E a gente não vê lógica. Só que não é para ter lógica mesmo, né? É simplesmente faça, só faça. Aí vem o frio na barriga, aí vem o medo, aí vem o desespero, aí vem os questionamentos. É porque a gente não conseguiu entender ainda, né? Mas se a gente parar para ser só obediente e só executar sem pensar demais, Sim. a gente consegue usufruir de muita coisa que a gente nunca imaginou um dia. Tem gente que fala que a primeira pergunta é a que você tem que fazer. A primeira que vier na cabeça, você tem que fazer. Porque quando você começa a racionalizar, você vai trazer essas crenças vão começar a entrar e você entra num ciclo que você não consegue. Sim. Simplesmente porque você... Ou se preocupar às vezes com o que a pessoa está pensando. Todo mundo tem tantos Sim. problemas para parar, para analisar o que você está fazendo ou para pensar algo sobre você. E às vezes o problema que trava a gente é isso. Tipo, pô, o que será que aquela pessoa está pensando? Principalmente voltado da palestra. Eu vi um cara explicando, falou, pô, imagina que todo mundo é um chuchu. Porque, tipo, você não vai se importar com as pessoas que estão ali, você tem que se importar no que você quer passar. Sim. E O que as do pessoas, seu jeito, né? então, Do o seu que as jeito, pessoas original. pensam, Entendeu? sim, o que as pessoas pensam diz sobre elas, não sobre você. Então, isso é... Quando eu tava no churrasco do John Rick, eu tava bagunçando com o Guilherme. Sou tarado por network, pra conhecer pessoas. Depois que eu destravei, conheci, identifiquei meu bloqueio, cara, eu saía de mesa em mesa, sentava aqui, conversava, conhecia o Guilherme, depois eu falava, conversou, bateu a conversa aqui, peguei o contato, já consegui interagir, fiz amizade, agora eu vou pra outra mesa.
todo o tempo eu tava trocando de mesa, porque eu tava querendo me conectar com todas as pessoas que estavam lá. Claro que não dava para se conectar com todos, mas o máximo que eu pude me conectar eu fiz. Por quê? Porque quando você entende do seu bloqueio, tipo, qual era o meu bloqueio? Me conectar com pessoas. E talvez o que eu preciso para o meu próximo nível tá na pessoa que eu não me conecto. Então, talvez a decisão que você precisa tomar tá numa pessoa que você ainda não se conectou. Tipo, você tem medo de receio de fechar um negócio, você fala assim, cara, o que que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço. Né? Você tá com um problemão e às vezes você tem a solução pro meu problema e eu não me conectando com você, eu nunca vou resolver isso. E aí eu entendi. Bingo, o que que eu preciso fazer? Eu preciso me conectar com alguém. Então, a resposta que eu quero que talvez eu não ouvi de Deus está numa pessoa que eu não me conectei. Então, quando eu me conecto com a pessoa aí, quantas vezes eu vou correr com o Marcelo, às vezes eu vou correr com o Guilherme, e na corrida, uma coisa que está me causando dor, está me deixando desconfortável, num bate-papo, muda, sana aquele negócio. Um probleminha, uma informação negativa, um bloqueio que está começando a aflorar, o fato de eu estar conectado com alguém que tem a cura, isso, quando vem dar dor, ele já fala, mano, tira isso daí que não é isso aí para você. Então, é muito importante, é fundamental você estar conectado com pessoas e essas pessoas estejam com a frequência acima da sua. Você falando agora, eu lembrei que a gente demora muito tempo para ser especialista ou se tornar bom em algo. E quando você conhece muitas pessoas, essas pessoas também demoraram tempo para ser bom no que elas fazem. E quando você conhece e você troca ideia, conversa com ela assim, você consegue, dependendo da pessoa, você consegue pegar anos de expertise que ela demorou para ter. Sim. Ela consegue te transmitir em alguns dias. Em 1 hora de podcast. Exatamente. É o que está acontecendo agora com ele. Demais. Em alguns dias, algumas horas, você pega uma expertise de anos de uma pessoa. Então, você vê a importância disso. E você vai me ajudar, porque eu ainda estou com certa dificuldade nisso aí, de fazer network, assim, que eu tenho certeza que é a frase, né, que todo mundo diz, é pura verdade. 85% dos nossos resultados é network. Então, isso é fundamental, porque quando você entende isso, o network, ele de fato, ele vale mais do que dinheiro. E isso, eu já ouvia isso antes de usar a palavra network. A palavra que eu usava era relacionamento, amizade. Tipo, se eu tenho um amigo, eu posso estar aqui, eu posso não ter o dinheiro, mas se eu tô com um amigo, às vezes, muitas das vezes eu não preciso tirar do meu bolso, porque se o amigo tem ali naquele momento, isso é vice-versa, né? Não é só tipo de ser escorado ao ponto de depender da pessoa. Desculpa. Do dinheiro. Se falando de network, o primeiro network que a gente faz é dentro de casa. Minha mãe foi o maior network, onde quando eu peguei o primeiro dinheirinho, eu dei entrada logo com 18 anos, pronto, pude tirar a carteira, já dei entrada e consegui tirar a carteira de motorista. E ela teve a oportunidade, ela sempre foi muito poupadora, e comprar um carro da minha cunhada, e eu meio que comecei a trabalhar na Lan House com esse carro. Esse carro eu troquei numa torre, depois paguei o carro para ela, cada centavo, e até naquele momento que eu fiz uma troca, eu peguei esse carro que dava um custo de R$500 por mês, de 400, R$500 ali de manutenção todo mês, porque ele era o ano 95, ela comprou ali meio 2006 para 2007, e esse carro dava problema, cara, e eu peguei e falei, vou trocar esse carro numa torre de transmissão, tinha 35 clientes na época, dava R$2.100 por mês de faturamento. E todo mundo olhou assim para mim e falou, você tá doido? E torre que eu falo é um pedaço de ferro de um tripé daquele ali. Essa era a torre. Telescópica, que é um tubo que entra dentro do outro para dar uma certa altura. E todo mundo olhava assim, mas ninguém estava vendo o que eu estava vendo. Eu estava olhando eu ia faturar 2.100, o carro me tirava 500 todo mês. E só para você ver como as coisas foram fáceis. Naquela época ainda eu não conseguia financiar um carro no meu nome para mim fazer esse tipo de coisa. Eu financiei no nome de quem? Do meu maior network. Ela tinha um contra-cheque da escola. Fomos lá na Fiat e a gente financiou em 60 parcelas de 650. Eu recebia 2.100 da troca do carro, pagava a parcela e ainda sobrava dinheiro.
E o medo de sujar o nome dela, de não conseguir pagar, né? E a responsabilidade e tudo mais. E, é isso aí, o network, com certeza, se você tiver com o mesmo propósito, né? Porque tem isso, não basta você conhecer as pessoas. Sim. Para você fazer essa união, é como eu falei, Deus não une pessoas, une propósito. Eu ouvi essa frase numa live que eu fiz ontem à noite. E é isso. A gente tem que focar nisso daqui o máximo que a gente puder e tirar essa questão que eu tinha muito, sabe? De tipo assim, a dificuldade de fazer network minha era assim. Será se eu não tô a pessoa, será se eu não tô incomodando ela? Será se ela vai o tempo dela ela vai querer dispor do tempo dela para conversar comigo? Então eu tinha esse tipo de bloqueio. Mas sabe por que eu tinha? Porque eu não me achava merecedor do conhecimento que eu tenho a agregar para ela. Que vem a questão do merecimento. Sim. Sim. E hoje não, eu vejo, pelo feedback que eu tive agora aqui em Alphaville, nossa senhora, as pessoas, tipo, eu vejo o quanto que eu posso agregar. Então acaba que você tira esse tipo de dificuldade de fazer network. Isso sabe? tudo tem a ver com a bolha que você vivia. E a gente vem de um ambiente tóxico, então quando a gente muda para um ambiente próspero, sai de um Estranho, tóxico e a gente entra para um próspero, a gente traz as mazelas. Então você entra num ambiente onde as pessoas não têm aquele comportamento que os outros tinham, aí você fica pensando no que eles vão agir ou pensando em você, porque era um ambiente anterior que você vivia. Entende? Eu vivia numa casa, que eu estava falando de morar de favor, né? Que tinha que dar as 2 voltas no cadeado. 2 voltas na porta lá. Se eu desse uma volta, eu ia pegar o aperto. Então, quando eu ficava pegando tanta essa pressão que quando eu fui pra lá na casa que eu moro, que é minha, eu só queria dar 2 voltas. Eu falei, por que eu tô dando esse comportamento? Porque eu lembrei do bloqueio lá de trás. Um comportamento que a porta tem que estar trancada, a porta tem que estar fechada, não sei o quê. E aí você acaba trazendo aquele comportamento tóxico para um comportamento próspero. E aí que tá o erro. Não adianta sair de uma cidade para vir para Alphaville se a sua mentalidade não mudar. Claro que você vai melhorando o processo, porque só de você ter mudado, eu tenho totalmente certeza que nós aqui também saímos da nossa cidade para vir para cá, nós estamos no processo de mudança. Sim. E uma coisa que você frisou sobre o network, que precisa começar em casa. Realmente precisa começar em casa. Já parou para analisar que quando vai uma visita, eu aprendi isso numa palestra, quando vai uma visita em casa, você pega o seu melhor copo, o seu melhor prato, para poder oferecer para aquela pessoa, para poder servir aquela pessoa que talvez você conheceu ela naquele dia. E quando é para algum familiar seu, você dá o copo de requeijão para a pessoa. Tipo, você não oferece o melhor que você tem. Uau. Você oferece o pior que você tem porque já é alguém da sua família, entendeu? E deveria ser o inverso. Você deveria oferecer o melhor para sua família e depois que vinham as outras pessoas, entendeu? Você quer sempre a aprovação de todo mundo, né? Exatamente. É comunicação, né? E você pode ver que isso leva, né, pra vida. A Você quer dar comunicação. o pior pros outros, pra si, e quer mostrar o melhor pros outros de fora. Eu vi uma imagem esses dias, um vídeo, tinha uns macaquinhos, 4 macaquinhos, e colocaram uma escada e umas bananas assim, tipo na lâmpada aqui, né? E aí, era 5 macaquinhos, e um deles subiu, e quando um subia para pegar a banana, caía água em cima dos outros. Ah, vi. Já viu, não viu? Já vi. Aí, o próximo que foi, depois que caiu a primeira água, os outros puxavam ele, não deixava ele pegar, e puxava ele, descia a pancada nele. Aí foram trocando os macaquinhos. Foram tirando todos, aí o último macaquinho, ele já não subia mais, né? Então, foi colocando um que não via o outro subindo, o primeiro subindo. Ou seja, depois que trocou todos os macaquinhos, nenhum mais subiu. Que é a tal da crença. Tava lá do mesmo jeito. Só que pelo fato outro, nenhum viu os outros subindo e por algum motivo nenhum outro mais subiu. Ou seja, quando a gente vem para cá e a gente vê pessoas fazendo as coisas diferente daquilo que você fazia, você vai lá e vai fazer também. Então, sair da bolha que você vive
para você enxergar coisas novas, é algo que todo mundo deveria experimentar, viu? Pelo menos quem não conseguir, né, por um bom tempo, faça por pouco tempo, né? Experimenta. Você vai abrir a mente. Eu vou viajar agora, primeira vez, pra você ver que é questão de merecimento, não é questão financeira. Desculpa aí te cortar. Eu vou viajar agora para a Europa a primeira vez. Não é questão, nunca foi questão financeira, mas questão de que eu nunca me dei esse gosto de sair. E agora que eu tô dando isso, e quando chegar lá, as pessoas que eu conheço que já foram falam, cara, você tem que ir, porque sua mente vai mudar e tal. Então, só pra você ver, eu já vim para Alphaville, agora eu tô indo para a Europa. Então, pra você ver como é importante você investir em você mesmo. Verdade. É a questão de tribo, né? Quando você tá... Por isso que é importante você saber escolher a dedo com quem você se relaciona, porque se você se relaciona com pessoas que entendem de comunicação correta, que tem que sempre estar alinhado para a base, que é você automaticamente começa a se transformar também nisso. Né? Se você está num ambiente que de fato é próspero e não é mais tóxico, você automaticamente começa a se transformar nesse ambiente. Né? Essas pessoas que pensam diferente, que pensam para frente, que valorizam quem são, que sabem que são ativadas. Então você busca isso também. Agora, se você está num ambiente, está se relacionando com pessoas que são de fato muito tóxicas, né? De fato querem fazer as coisas para agradar os outros, você vai se tornar isso também. E aí os seus bloqueios, ao invés de saírem, eles vão só se aflorar. E você não cresce. E você vive uma vida, que a nossa vida aqui já é curta pra caramba, né, na Terra. Sim. E aí você vive uma vida, né, de migalha. Em todos os sentidos. Migalha emocional, migalha financeira, migalha conjugal. Entendeu? E não cresce nunca. Hoje, o que move vocês? Assim, eu queria que a gente vai chegar ao final, né? Mas eu queria, cada um com as suas próprias palavras, o que move hoje o Marcelo? A gente vai falar o Marcelo, depois passa para o Marcelo. O que move, né, o Guilherme a acordar mais cedo, a viver, né? Qual foi o propósito de destacar para a Alphaville, para viver esse propósito, né? Que a maioria das pessoas acha que a gente vem se aventurar para cá, né? E se eu não tivesse saído lá da minha cidade, eu não estaria aqui vivendo esse momento aqui com vocês, né? Estamos já na 3ª edição do nosso podcast. Domingo agora vai ter um evento. Então, tipo, é muito mais do que somente alguns acham que é se aparecer. É viver de fato o propósito das pessoas que não têm coragem. O que move o Marcelo? O que me move, cara, é o que me trava, às vezes. As respostas que eu quero dar a você, as respostas que eu quero dar para uma pessoa para resolver o problema delas, isso é o que me move. Isso sempre me moveu. Na adolescência eu buscava isso. Então, assim, eu quero ter a resposta que uma pessoa com problema precisa ter. Entendeu? Isso me move. Então, tem que fazer minha parte para isso. O que move o Marcelo? Cara, eu falei para você mais cedo, antes de eu começar o podcast, que recentemente, um mês atrás, mais ou menos no início do mês agora, eu me recordei de uma história que eu não enxergava ela da mesma forma. Eu até contei aqui no começo. E hoje eu vejo que uma palavra, ela muda a vida de alguém. Então, se eu puder demonstrar o afeto, se eu puder demonstrar para o outro qualquer tipo de sentimento que vai fazer ela se confiar mais nela mesma, eu vou fazer a partir de agora. Porque muita gente se fala de propósito, e para você clarificar, às vezes você tem dificuldade. E aí hoje eu tenho isso muito claro. E o quanto eu puder fazer as pessoas se sentir bem com ela mesma, se sentirem amadas, eu vou fazer para que elas consigam ganhar a confiança que eu citei lá atrás, que me fez prosperar demais nessa vida. Uau! E hoje, o que te move, Guilherme? O que faz o Guilherme ter desejo de sonhar, de viver nesse ramo como retratista aí? Dinheiro. Brincadeira, sacanagem. Então, a base de... Eu imaginei esse corte agora. Imaginei o corte agora lá na hora do Reels, lá passa na letrinha. Dinheiro. Aí o pessoal aí corta o vídeo aí, what the fuck? Esse é o seu mentor? Vai. Então, mas vamos lá, voltando. Falando sério agora. Tem gente que se identificou. Eu também. Assim,
Com certeza. Dinheiro é consequência, né? Do propósito. Do propósito. Mas o que me move, o que me moveu a ir para os Estados Unidos, a voltar dos Estados Unidos, o que me move é minha família. É poder dar uma qualidade melhor de vida para o meu filho, dar uma qualidade melhor de vida para minha mãe. É poder prosperar para poder trazer as pessoas que eu amo junto. E é isso que me move. Ver meus amigos bem, ver todo mundo ao meu redor crescendo junto. Então esse é um ponto principal de toda a minha vida, de toda a minha trajetória, é poder prosperar para poder ajudar a minha família, porque eu venho de uma família bem humilde. E eu vejo a batalha da minha mãe todo dia, eu vejo a batalha do meu pai todo dia. E é poder dar uma qualidade de vida melhor para eles. Só que como a gente havia dito antes, a gente precisa se ajudar primeiro para poder ajudar o próximo depois. Então, é em torno disso. Perfeito. Agora faz a pergunta para mim. Aí eu pegar essa parte do vídeo aqui. O que te move? E você, Júnior, hoje, o que te move hoje? O que me move você falou num ponto muito importante que eu acredito que é o pilar número 1, é a família. Porque se eu honro a minha família, eu honro a Deus. Tem gente que vai falar, mas vem Deus primeiro? Se eu honro a minha família, eu estou honrando a Deus. E se eu honro a Deus, automaticamente eu honro a minha família. Então é uma coisa ligada à outra. Então acho que o que me move, né, é o fato, eu também venho de uma família humilde e isso aflorou mais em mim depois que eu vim ser pai, né? Que depois que eu casei, essas responsabilidades de eu ter que entrar no mercado, no supermercado, fazer o que tiver que fazer e eu não ter que tirar mais nenhum item dentro do carro. Minha filha pedir algo básico, entendeu? Tipo de comprar uma fralda, seja comprar uma roupa, seja você no shopping, seja você no restaurante, eu poder sentar na mesa e eu não ter que mais olhar para o lado direito do cardápio, olhar para o preço e olhar o que eu quero comer de fato. Viver uma vida plena, eu acho que é isso. Viver isso, eu sou movido por isso. Júnior, você está falando sobre dinheiro? Não, eu estou falando sobre viver de fato aquilo que Deus falou que nós nascemos para viver, né? Ser tudo aquilo que nós devemos ser. Isso me move de poder chegar um dia e poder dar o melhor para eles e tipo sem se importar com o valor, tipo que eu não vou fazer nada voltado ao dinheiro. Que o dinheiro seja a última coisa na minha vida. Se o cara vir querer me comprar com dinheiro, eu falar, não, pega aqui, ó, isso aqui não faz sentido para mim. Então me move isso, poder entrar derrubar a prateleira do supermercado e fazer isso para minha família. Tipo, eu poder dar o melhor para eles. Que eu acredito que para quem já vem de um berço de ouro, talvez isso é irrelevante. Mas para quem começa de baixo, acho que o mais importante é você saber que você está dando o melhor pelos seus. Então me move isso, me faz acordar mais cedo, me faz eu ter que me tacar para fazer minhas mentorias, meus treinamentos, minhas palestras, minhas imersões. Por que você está fazendo isso? Tem alguém atrás. Se chama Ana Luísa e se chama Karen Bessa, que é minha filha e minha esposa. Então isso me move. Então se você não tem um motivo bem definido, você não tem propósito. Porque o que faz as pessoas se moverem, o que faz as pessoas saírem do lugar que elas estão, é um motivo bem definido. E um motivo bem definido é a minha família. Isso me move. Show. Tu não vai pra academia hoje, tu vai lá na tua casa, pegar a sua esposa e a gente vai no Outback então comer. Então fechou. Lá vai, se lascar agora nós estamos juntos. Então, eu queria salientar outra coisa aqui, eu queria que você pegasse o gancho e falasse também. E como a gente sabe que o Tim é brabo e vai mandar isso pra gente hoje, pra gente mandar pro pessoal se conscientizar de domingo. Isso. Qual que é a questão? Eu vou ser bem enfático aqui. A gente não precisa que você vá, tá? Só que você precisa estar lá para se conectar. Porque às vezes um network que você deixa de fazer, uma pessoa que você deixa de conhecer, pode ser o divisor de águas na sua vida. Então, o nosso evento é domingo, vai começar às 9 horas e tem poucos ingressos ainda. Então eu sugiro que você tome a decisão de comprar os ingressos para você estar lá com a gente, para você se conectar com alguém que talvez vá mudar a sua vida. Então o Júnior vai falar um pouco mais disso, só que esse é um fator muito importante, né, Júnior? Sim, com certeza. Dia 16 de julho, para mim vai ser um presente, porque ano passado, quando eu completei os 30 anos, eu estava entrando quase numa depressão.
porque eu tinha projetado que eu ia estar alcançando meu primeiro R$ 1 milhão até os 30. Eu coloquei. E eu não consegui. E eu entrei naquela crise de desistir. Tipo, pô, bati os 30, fui programado para ter sucesso até os 30. E eu cheguei, não tive o resultado que eu queria ter e eu acabei definhando emocionalmente. E eu podendo ver a ascensão que eu tô tendo durante os 30 para o 31, que dia 17, segunda-feira, agora é meu aniversário, e ver o quanto que eu tenho crescido em pouco tempo. E aí eu, pô, fazendo o meu primeiro evento presencial em Alphaville junto com um parceiro, com um sócio, amigo, irmão. Então é muito mais do que um evento. Eu acho que é uma forma de agradecer a Deus, de entender que é um novo tempo, uma nova fase. E as pessoas que estiverem conectadas com a gente lá vão ser pessoas que tenho certeza que vão sair de lá com a alma lavada. Tudo que eu falo é voltado ao reino, né? Tudo que eu faço, tudo que eu for colocar, se você for comprar um produto meu, se você for comprar uma mentoria, for a imersão nossa, tudo é o reino. É uma embalagem lá dentro, você vai ter que entender que não tem para onde fugir, não tem como tirar Deus de nada. Então, é um evento voltado para o crescimento em todas as áreas da sua vida, e a gente está aqui para isso. É o nosso evento, tem passado, nunca tinha entrado nesse nível, né? Na semana do evento aconteceu um monte de coisa para tentar me desestabilizar, para tentar parar, aí o Guilherme com um monte com a agenda lotada, eu para um lado para o outro, e eu falei, cara, quando tá acontecendo isso, é um sinal que tem coisa boa aí por trás. Sim. Então, toma a decisão, entra no link, toma a decisão de clicar no link na minha bio. Se você não tem aí o meu Instagram, segue o Instagram do Guilherme aqui. Se você que tem interesse de se conectar, dia 16, 9 horas da manhã, vai ter um café para você aí. Café com Network, que vai ser bom demais. Vai ter empresários, vai ter muitas empresas lá também que estão nos patrocinando. E vamos para cima. É isso. Então tamo E eu junto. vou tá lá, viu, gente? Fechou. Sem Tem um dúvida. agradecimento finais aí de vocês pra gente encerrar. Agradecer aqui a presença do Maciel, né, que é nosso mais novo parceiro, né, que daqui eu tenho certeza que vai ser muitas coisas aqui, Demais, eventos com a gente juntos, né? Marcelo sempre tá com a gente aqui também, nos assessorando. É uma empresa grande que tá saindo daqui de dentro, que Sim. sozinho você não vai a lugar nenhum, mas acompanhado você vai muito mais longe. Então, obrigado aí, Maciel. Quer dar as considerações finais? Obrigado vocês, satisfação imensa estar aqui. Gratidão aí pela oportunidade. E como a recíproca é verdadeira, né? Qualquer coisa que vocês precisarem, com certeza a gente vai estar junto aí para crescer e acelerar o tempo aí. Tamo junto. Tamo junto. E aí, Marcelo? Bom, é sempre um prazer, né, estar aqui compartilhando um pouco da nossa vida, aprendendo sempre, que é o mais importante, né? E vamos pro próximo. Aqui a gente não para, aqui a gente quer estar sempre crescendo e envolvidos, que é o mais importante, né? E é isso aí. Gratidão. Até sexta-feira que vem, meu parceiro. Tamo junto. Tamo junto, meu Tamo amigão. junto. Até sexta-feira que vem. Nós. Não Vai, percam vai. sexta-feira às 9 horas. Reset Cast. Valeu.